A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Irmãos, o privilégio é todo meu aqui nesta manhã. Da gente, a alegria, né? Da gente estarmos juntos para nós falarmos um pouco a respeito das Escrituras Sagradas. A irmã Thelma, quando me convidou, falou assim: Marival, não fique preso na lição, pode fazer seu esboço, pode ir no raciocínio que Deus colocar na tua mente. Porém, tudo que a gente vamos falar nesta manhã está dentro da lição, tá? Não sei se vai ter alguém, ou daí vai ficar aí me ajudando ou vai ter que sair? Tem que sair, né? Tá. Mas eu queria, nesta manhã, louvar a Deus, né, primeiramente, por esta oportunidade que Ele tem nos concedido, de nós estarmos aqui para nós celebrarmos uma manhã de escola bíblica dominical. Eu queria usar como texto de referência justamente Abacuque no capítulo 3. Como não vai ter ninguém para me ajudar ali, se você puder, vai ter aquele, se você puder abrir a sua Bíblia, em Abacuque capítulo 3, eu quero ler com os irmãos o verso de número 2. Tudo quanto nós falarmos aqui, nós vamos mostrar referência bíblica. Abacuque capítulo 3, verso de número 2. Amém? Temos pouco tempo. Vai dizer aí. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, eu fiz um resumo desta lição, que tem por título a necessidade de avivamento no século XXI. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Todas as vezes que eu leio esse Abacuque 3, eu vejo algo muito importante sobre essa citação do versículo. Eu sei que Abacuque 3 é um texto que é muito conhecido, né? Todos nós sabemos de cor e salteado o que está escrito em Abacuque 3. Só que muitas das vezes a gente vai compreender, vai entender quando a gente medita de verdade o que a mensagem do capítulo 3 de Abacuque quer nos passar. O primeiro tópico que eu quero aqui compartilhar com os irmãos e estar dentro da lição é que não há avivamento sem oração. Se você não trouxe caneta, frise isto no teu coração e no teu entendimento. Não há avivamento sem oração. Eu acabei de dizer há pouco que nós vamos compreender o capítulo 3 de Abacuque quando nós meditamos nela. Aí você pode perguntar assim: evangelista Erival, mas você leu o verso 2 de Abacuque. Mas nós só iremos compreender o capítulo 3 quando nós lemos o verso de número 1. Põe o verso de número 1 para nós, por gentileza, irmão Antônio Feira. Abacuque 3:1. Abacuque 3:1. Olha como que começa o capítulo 3 de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Eu acabei de citar que o primeiro tópico que nós iremos aprender é que não há avivamento sem oração. A gente compreende o capítulo 3 de Abacuque justamente no seu verso de número 1. Quando nós lemos o capítulo 3 de Abacuque, nós compreendemos que ali não é uma profecia,
ali não é uma revelação, ali é uma oração. Quando eu leio o capítulo 3 de Abacuque, me parece que Abacuque está em um quebrantamento tão forte, em um quebrantamento, em um espírito de oração tão profundo, que ele pede para que o Senhor avive, né? Traga um avivamento por meio da oração. Deixe-me eu falar com os irmãos um pouco a respeito da oração, porque a oração tem que estar na vida do crente em todos os aspectos. Só que o avivamento virá por meio da oração. A oração, ontem eu estava conversando com o pastor João Neto, em uma das nossas conversas justamente ele frisou sobre isso. A chave do crente é a oração. E quando eu penso a respeito e falo sobre oração, eu falo é ter uma vida de oração. Não é um momento. Você tem um momento de oração, é uma coisa. Você ter uma vida de oração já é mais profundo, não é isso aí? Já é algo mais profundo. Então, para que o avivamento chegue em nossas vidas, na nossa igreja, é necessário uma vida de oração. Quero usar outra referência bíblica para os irmãos, referente à oração, que se encontra em Atos. Põe para nós, por gentileza, Atos, no capítulo de número 1, verso de número 13 e verso de número 14. Terá aí outra referência sobre oração, que sem oração não há avivamento. A gente sabe daquele ditado que o avivamento é transformador, né? Transforma o caráter, e sim, transforma, mas o avivamento também é muito além do que um caráter transformado, né? O avivamento vai muito além desses aspectos que nós estamos citando. Atos 1, com essa referência, por gentileza. E o tempo é igual o pastor Neto fala, não espera a gente. Atos 1, verso 13, e nós iremos ler também o verso 14. Isso, verso 13 primeiro. Atos 1, verso 13, outra referência a respeito de oração. Atos 1, verso 13. É Atos 1, 13. Se pôs 13 e 13. Atos 1, capítulo 1, versículo 13. Olha lá. Nós estamos, primeiro tópico, falando a respeito de oração, certo? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso 14. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Esse Atos capítulo 1 é um texto que nós sabemos, e está explícito que todos os discípulos ou apóstolos, como nós conhecemos, para receber o avivamento ou a descida do Espírito Santo, foi necessário eles se reunirem e perseverarem, olha só, em oração. Não é apenas um momento, é perseverança em orar. A oração trará este avivamento, tanto individual quanto coletivo. O que Deus está nos ensinando a partir deste tema?
e nos levando a compreender que o avivamento não virá se nós ficarmos de braços cruzados. O avivamento virá sobre as nossas vidas a partir do momento que nós tomamos uma iniciativa de quê? De orar. A oração trará experiências íntimas e profundas com Deus. A oração abrirá o céu para as nossas vidas. A oração trará intimidade. A oração trará o avivamento em que nós buscamos. O avivamento em que nós verdadeiramente queremos, que é o avivamento não da terra, mas é o avivamento que só Deus pode nos dar. Então, o primeiro tópico que nós estamos aprendendo aqui: não haverá avivamento sem oração. Se você quer um avivamento genuíno, por meio das Escrituras e por meio de Cristo, é necessário oração. Eu sei que os pastores aqui desta igreja tiveram uma ideia legal, muito importante, os 15 minutos de oração que nós temos nos nossos cultos. Queridos, é excelentíssimo esses 15 minutos de oração, mas percebe que eu estou falando de algo a mais? É ter uma vida, porque tem gente que só ora aqui, nos 15 minutinhos de oração dos cultos que os pastores aqui, orientados por Deus, tiveram essa iniciativa. Só tem esses 15 minutinhos de oração, aí você vai para a sua casa, passa a semana todinha sem orar. Aí só ora 15 minutos na terça, ora 15 minutos na quinta, ora 15 minutos no domingo. Eu estou falando de uma vida de oração. Quanto mais você orar, mais perto o avivamento estará de você. Você compreende isso? Você pode dizer amém? Vamos para o segundo tópico, porque igual o pastor Renato fala, o tempo não nos espera. O segundo tópico, o tópico que referente à lição que eu fiz o resumo, como já falei, não há avivamento sem obediência. Põe para nós aí a referência bíblica, por gentileza, Atos 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. Não há avivamento sem obediência. Olha só a referência bíblica. E estando com eles, determinou-lhes, aí a palavra de Jesus, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, e de mim ouviste. Olha só as palavras de Jesus para os apóstolos: não se ausente, não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. A palavra está dita. Jesus falou: olha, fique, não se ausente, não é para você ir para outro lugar. O Espírito Santo virá, o avivamento, e vocês serão revestidos pelo Espírito Santo, mas é necessário vocês serem obedientes. Obedientes como? Qual foi a ordem de Jesus? Ficar em... A partir do momento em que os discípulos obedecem a Cristo e vão para Jerusalém, eles estão obedecendo a Cristo, e a obediência nos levará ao cumprimento da promessa e do recebimento do avivamento gerado pelo Espírito. No verso de número 12, em Atos ainda, Atos capítulo 1, verso 12, põe para nós, por gentileza, eles vão obedecer a Jesus. Olha lá, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um sábado. No primeiro versículo que nós lemos, Jesus deu a ordem. O que os discípulos têm que fazer? Obedecer. No verso de número 12, o que os discípulos estão fazendo? Obedecendo. Então voltaram para
Jerusalém por quê? Porque eles estavam no monte chamado das Oliveiras. Então, o que os discípulos apenas fez? Obedecer, pastor. Não tem outra saída. Às vezes o camarada ora, consagra, passa um dia de jejum, mas não obedece. E tem, né, a gente conhece que Jesus falou aquelas palavras, é necessário, é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Tem gente que ora, consagra, pula, rodopia, faz aquele negócio, mas não obedece. Aí passa os dias da sua vida todinha na mesma. Você fala, não tem graça de Deus, você canta, não tem unção. Por quê? Porque antes de você consagrar a sua vida, você tem que obedecer às Escrituras, obedecer às palavras de Jesus. E que não é fácil, é difícil. Mas para que nós possamos receber o avivamento, é necessário obediência. Perceba que eu estou dando referência bíblica. Se você tiver outro ponto de vista, você pode abrir sua boca e falar, como o pastor fala, eu não sou dono da verdade. Nós aprendemos aqui uns com os outros. Então obedeça, querido. Por meio da sua obediência a Cristo, o avivamento virá. Aqui, olha só o que Deus colocou nos meus lábios agora. O que é para você chegará para você. Só que não é de qualquer forma. É por meio de ou da obediência a Cristo. Não adianta nós todos os domingos à noite. Olá, pastor, graças a Deus me ajudar. Inclusive ontem, o senhor não ficou até o final da palavra, mas a palavra de ontem, ministrada pelo pastor André, que trouxe um ensino excelente. Sucesso na vida cristã está sobre obediência, submissão, a liderança cristã. Claro, aqui nós estamos na instância superior, seria o STF de Jesus, né? Ele é a instância superior. Quem não obedece ao mestre, não tem como ele ir para frente. É um veículo sem combustível, ele vai talvez funcionar, mas não tem jeito. Então, a obediência proporciona esse avivamento sem submissão. Porque são muitos fatores, não é só orar, nem só obedecer, tem mais outras coisas. Sim. Então, aquilo que nós aprendemos ontem, ele mostrou as claras na Bíblia, que quem não obedece seu superior é submisso, não tem sucesso. Olha só, e o senhor falando aí, clareou minha mente aqui agora. Tem gente que fala assim, ó, eu obedeço a Deus. E não obedece o homem. Aonde que você vai obedecer a Deus? Não obedece ao seu líder. O homem tem autoridade constituída por Deus. Isso, é contraditório. Eu só obedeço a Deus. Não existe, não é contraditório. Se eu não obedeço às ordens, né? Os limites estabelecidos por Deus, que dá aos nossos pastores, não tem como nunca eu obedecer a Deus. Se eu não obedeço aos pastores aqui que eu vejo, eu vou obedecer a Deus que eu não vejo. É contraditório, querido. Então, a obediência, a gente obedece questões hierárquicas, né? E aí sim, nós vamos ter aquela capacidade, né? Vamos dizer assim, de nós obedecermos a Cristo. Se alguém tiver outra opinião ou algo para incrementar, né? Que abra a boca, que nos ajude. Porque a obediência realmente causa isso, nos levará ao avivamento. Quer ver uma coisa? O pastor reúne aqui, tal dia, vamos orar o dia todinho. Aí não aparece ninguém, vamos orar. Precisamos de um avivamento. Primeiro, não aparece ninguém. Ninguém já foi obediente. Como que o avivamento virá? Irmão, mas eu trabalho. Irmão, vem no horário que você pode, né, pastor? Vem no horário. A obediência te resultará em uma experiência profunda com Deus. Amém. Olá, nosso pastor. É igual o trabalho que a gente tem a vigília, das 22 às 0 horas. Bem lembrado. Se todo mundo viesse, irmãos, foi uma bênção. Então, nós lembra de participar conosco, porque Deus está presente na igreja e vai nos abençoar cada dia mais. Pastor, bem lembrado lá. Tinha tempo que eu participava de uma vigília, né? Que a presença de Deus foi tão real.
É por isso que eu penso comigo assim, às vezes a gente perde o culto, perde a escola bíblica, e eu inclusive sou muito ausente por questões do meu serviço, muitas das vezes eu trabalho domingo, aí não posso estar na escola, mas no meu entendimento eu perco aquela porção que era para mim, naquele exato momento. Às vezes Deus, se você for hoje, eu vou te dar uma porção diferente, vou te dar algo diferente. Vocês estão entendendo o linguajar aqui? Aí eu não venho, eu perdi aquela porção que era para aquele dia para mim. Aí eu não venho para a vigília, né, que está sendo, eu perdi aquele manto que Deus ia descer na minha vida naquele exato momento, né? Então assim, irmãos, vamos manter a oração, que é o primeiro tópico, a obediência, que é o segundo tópico. Eu acabei de citar aqui que a obediência resulta no derramamento do Espírito Santo e no avivamento. Agora nós vamos ver aqui em Atos capítulo 2, versículo 3. Atos capítulo 2, aqui eu quero que você preste bastante atenção. Atos capítulo 2, verso 3. Olha, eles oraram, né, que é o primeiro tópico, eles obedeceram, que voltaram para Jerusalém, obedeceram às palavras de Jesus. Agora olha o que a obediência vai resultar, olha o resultado da obediência e da oração. Atos 2:3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Eles oraram e voltaram para Jerusalém. Frise isto aqui, e foram vistas por eles. Vistas o quê? Línguas repartidas como que de? Ao quais pousaram sobre cada um? Beleza. Em Atos 2:17, quem tem uma Bíblia? Deixa esse versículo aí. Abre, me ajuda aí por gentileza, em Atos 17. Deixa aí para a gente frisar. Não precisa colocar aqui não, tá? Por gentileza, presbítero. Não precisa colocar aqui não. Essa referência que eu citei agora. Deixa isso aí mesmo. Atos capítulo 2, versículo 17. Alguém me ajude aí. Coloque isso aqui no entendimento de vocês. E foram vistas por eles línguas repartidas. Foram vistas. Agora nós vamos ver uma profecia do profeta Joel em Atos capítulo 2, versículo 17. Pode ler. Lê devagarzinho. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Opa, peraí. Os vossos jovens terão o quê? Sonhos. No derramamento do Espírito Santo, e foram vistas. O que é que eles estavam vendo ali na hora? O que é que eles estavam tendo? Uma visão de línguas repartidas como que de? Os irmãos estão entendendo? E os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Amém. Deixa a Bíblia aberta, vai me ajudar aí. Os irmãos compreenderam aqui? Os irmãos compreenderam? Olha lá, e foram vistas. Olha lá o pastor, pode falar. Se você olhar o capítulo 2, verso 1 de Atos da Apóstolo, é muito claro que fala, e cumpriu-se o dia que Pentecostes estava produzindo no mesmo lugar. Sim. Cumprindo-se do latim compel, para fala realizar o prometido. O Senhor falou para que eles voltassem, e se eles estivessem reunidos no mesmo lugar, eles iam receber a virtude do Espírito Santo. Então, o Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Maravilha, olha só que aprendizado que a gente está tendo aqui. A promessa está cumprida, igual o pastor falou. Olha lá, e foram vistas. Isso é sinal de que quando o avivamento chega de verdade, existem sinais de um verdadeiro avivamento. A primeira coisa que a gente percebe no versículo, o que a irmã leu aí, foi o profeta Joel que profetizou, que Pedro proferiu as palavras do profeta Joel.
Só que no cumprimento do derramamento e na descida do Espírito Santo, do avivamento, olha lá, e foram vistas por eles línguas. Foi o cumprimento da profecia que Joel profetizou. Então, o Espírito Santo desce, os discípulos são avivados, né? E a consequência desse Espírito, desse revestimento que eles recebem, olha lá, primeira coisa é que os seus olhos lhe abriram. Glória E eles a Deus. tiveram visões. Aleluia. Agora vamos ler outro detalhe. Só que o versículo que a irmã leu a respeito da profecia de Joel não fala apenas de visão, mas fala também de profecia. Olha só, Atos 2:14. Pedro, olha só, vai começar a profetizar, repetir as palavras de Joel, a partir do verso 14, irmã, Atos 2, verso 14 ao verso 17. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Repete de novo, olha só, observe, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito, até o 17. Até o 17, obrigado, Deus abençoe. Ô pastor, vai lá. Seja isso que notório, ou seja, e terceira hora do dia, olha que interessante, 9 horas da manhã. Isso demonstra que para o avivamento nos alcançar, não existe horário certo. Pode ser de manhã, de tarde, de madrugada. É tão certo, né, que ele fala, ele diz, né, de repentemente. Então pode acontecer a qualquer momento, desde que nós estejamos preparados, né, e provocamos esse avivamento. Sim, né? sim. Até aqui neste momento agora pode acontecer o derramar do Espírito Santo, né? Eu sigo isso aqui. E o sinal pode ser notório. A irmã lá. A oração, ela já é a chave do avivamento. Não tem dia, não tem hora, não tem momento, não tem local, em qualquer lugar nós podemos falar com Deus. Às vezes pensamos que falar com Deus ter uma intimidade com Deus, é estar num lugar reservado, é estar num lugar apropriado. Não, em qualquer momento nós podemos buscar o Espírito Santo de Deus e falar com Deus. Olha só que maravilha. Está vendo? Quando a gente junta as nossas experiências, sai fogo daqui, sai fogo dali, sai fogo daqui. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Então, irmãos, se a gente colocar em prática o que cada um está falando aqui nesta manhã, é inevitável o avivamento não nos alcançar. Eu vou abrir meu coração para os irmãos aqui nesta manhã. Eu estou esperando este avivamento. Eu estou sozinho aqui, eu tenho mais alguém aqui. Amém? Queridos, voltando aqui, e todos esses comentários são válidos, voltando para a gente não sair um pouquinho, perceba que foram vistas por eles cumprimento da descida do Espírito Santo, a evidência, na verdade, também, porque toda a minha vida eu aprendi que a evidência do Espírito Santo só é falar em línguas. Eu só aprendi isso. É língua, é língua, não é. Olha o que o texto está nos ensinando. O Espírito Santo desceu, eles viram, tiveram visões, e Pedro começou a profetizar. Olha só, até depois escrevi aqui, não me esqueci. O comentário, visões, guarda isso aqui, visões e profecias, além de falar em línguas,
são evidências de um avivamento. Então não é só falar em línguas, é uma evidência, mas a visão e a profecia também são evidências de um verdadeiro avivamento. Aonde se tem avivamento, tem línguas estranhas. Aonde se tem avivamento, existe profecia. Aonde se tem avivamento, também existe visões. Eu acredito que nesta manhã existe uma igreja aqui que tem procurado este avivamento. E se você não tem procurado, você vai sentir o desejo profundo e ardente na sua alma, no seu espírito, de você procurar o avivamento, de você começar a buscar este avivamento no seu íntimo, na sua particularidade, é igual a irmã falou, no seu serviço, passeando no shopping. A questão é estar em constante oração e obediência. Os irmãos compreenderam até aqui? Para a gente fechar o terceiro tópico, eu vou passar o microfone. Terceiro tópico, não há avivamento, olha só, sem o Espírito Santo. Mas isso vai ser, mas não há, para se ter o avivamento é necessário o Espírito Santo. Uma referência bíblica para nós, Atos 1:8, põe para nós, por gentileza, irmão. Atos 1:8. É o Atos 1, capítulo 1, verso 8. Não há avivamento sem o Espírito Santo. É 8, verso 8. Atos 1, verso 8. Olha lá. Mas recebereis virtude. De quem? Que há de vir sobre? Virtude é poder, tá? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu vou passar outra referência bíblica, depois eu comento aqui com os irmãos e a gente finaliza. Atos 2:4. Põe para nós, por gentileza, verso 4. Atos capítulo 2, verso 4. E todas foram cheias de quem? Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito. Está vendo que não existe avivamento sem o Espírito Santo? Deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui. O Espírito Santo é fundamental, é importante para o avivamento. Não há escapatória. Entenda isso aqui, por gentileza. Não é pelo Facebook. O avivamento não virá pelo Facebook. Deus não deixou aqui para nós o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. O avivamento virá por quem? Pelo Espírito Santo. Se nós entendermos isso aqui, acabou. Em vez de a gente dar prioridade ao Facebook, a gente vai fazer isso aqui, Espírito Santo, eu preciso desse avivamento. Eu sei que a escola bíblica, eu estou me contendo aqui. Evangelista, é interessante que aí nesse primeiro capítulo, segundo, teve uma direção de Deus. Jesus, deu uma ordem, ordenou o discípulo para eles ir para Jerusalém e ficar lá até que a promessa se cumprisse. Então ali foi algo individual, é como a salvação que é individual. Então assim, para mim ser cheia do Espírito Santo, provocar o avivamento, receber essa promessa que foi feita para todos nós, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar na brecha, buscar, porque não vai ser através do YouTube, não vai ser através do Instagram ou através do pastor João. Pastor João, Eliana, receba o Espírito Santo. Pode acontecer, pode, mas eu tenho que estar, apta a receber, porque não é de qualquer forma e não é de qualquer jeito. Então eu sempre digo assim, se você provoca esse avivamento, você recebe. Como é que a gente provoca? Nos colocando na posição, nos dando legalidade para receber, que é na oração, no jejum, na consagração, na renúncia e na obediência. Sim. Olha só, esclarecido. Quando eu falo de Facebook e Instagram, é porque tem gente que coloca Facebook e Instagram como uma mentoria, prioridade, mas a palavra que eu queria falar não era essa, me dê aqui na minha mente agora. Como base, como uma coluna.
Eu vou assistir aquele pastor na internet. Eu assisto também, né? Mas não é sempre, mas eu assisto, não é errado. Mas às vezes a gente dá muito valor aos pastores da internet e os nossos aqui, que está aqui com a gente todo dia. O Senhor te abençoa, o Senhor Pagando preço. Isso. Pagando preço. E o Senhor quer abrir, pagando preço, isso. E o Senhor quer abrir os nossos olhos para a gente crer na palavra que os nossos pastores estão pregando. É que por meio deles também podem vir o avivamento sobre nós, sobre essa igreja. E muitas das vezes a gente usa como base a internet. Então, aprenda isso aqui, ó. O avivamento é pelo Espírito. Amém. Não é pelo homem, não é por táticas, por teologia. É pelo Espírito. E para mim finalizar, eu escrevi algo aqui que é dentro da lição também. Preste atenção nisso aqui, ó. O avivamento é uma intervenção divina, ou seja, não é da terra, tá? Se você estiver esperando avivamento de homem, querido, você vai morrer esperando. É divina, que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. Olha só, de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Aleluia. Mais ainda, quando uma igreja se volta para Deus, buscando o avivamento pelo Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Eu queria que a gente se colocasse, vou sobre isso aí, só um pouquinho, por gentileza. Nós precisamos deste avivamento. Desperta dentro desta casa. Desperta os pastores, os pregadores, os evangelistas, os diáconos nesta manhã. E onde estiver o crente, ó Deus, em concordância com esta oração, em nome de Jesus, visita ele agora, Espírito Santo. Que eles possam nesta hora ser renovados pelo teu Espírito. Nós acreditamos que o avivamento virá pelo Espírito Santo. Espírito Santo, desce neste ambiente nesta manhã. Desce nesse ambiente nesta manhã. Toma-nos pela autoridade, pelo poder, pelos dons de visão, pelos dons de profecia, pelos dons de revelação, pelo dom da palavra. Crente nesta manhã que já tem tempo que não fala em línguas, comece a receber e a falar variedades de línguas. Nesta manhã seja renovada, nesta manhã seja renovada. Sinta o Espírito de Deus falando, meu filho, eu sou real e quero trazer avivamento para a tua alma, para o teu espírito, para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. Recebe a presença gloriosa do Espírito Santo. É mais obrigado, Espírito Santo, pela tua preciosa presença. É mais que nós possamos voltar a chorar na tua presença de glória. Que nós possamos limpar o nosso coração na tua presença. Que nós possamos te entregar o teu Senhor esta